E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começando agora o pré-prova da URGS, pré-provinha da URGS de língua portuguesa, comigo, o LZF Português. Tu pode entrar em contato comigo no lzfportuguês@gmail.com, no LZF Português no Instagram, YouTube, também no peso3.com, contato.peso3@gmail.com. Vamos começar então esse pré-prova de língua portuguesa. Temos que saber algumas coisas sobre a prova. Primeiramente, é que ela tem 25 questões. E claro, sempre ela é organizada para ser só português e redação. Então não vai ter mais nenhuma outra prova no dia. Isso não significa que tu tenha que fazer a prova mais rápido, né? Para sair, para ir embora e tal. Tem muita gente que faz isso. Tu não. Tu que é uma pessoa que quer de fato a vaga, que se focou, que estudou... tu vai fazer a prova com muita dedicação. Isso significa perceber que são 25 questões, mas ao mesmo tempo ela é muito mais trabalhosa do que todas as outras, porque tem muitas questões que vão ter, tipo, considere as seguintes afirmações, daí vai ter 3 afirmações, cada uma falando sobre uma coisa diferente, e aí tu tem que ver se está certo, se está errado, enfim. Considere as seguintes propostas de reescrita, daí tem umas 3 propostas de reescrita. Então é uma prova que ela é um pouco mais extensa. Tá? Então, saber que é 25 questões às vezes parece um pouco minimizar, assim, né? Mas não, ela é bem trabalhosinha. Mas apesar de trabalhosa, ela é bem acessível. Ela trabalha com 3 textos, diferente da prova, por exemplo, comparável, né, para nós. A prova do Enem. A prova do Enem ela é uma prova que tem um texto para uma questão, daí outro texto para uma questão. A prova da URGS tem 3 textos e aí o primeiro comando que tu recebe é as questões de 1 a 9 são referentes ao texto abaixo. Aí vai ter o texto e algumas coisas a perguntar sobre esse texto. Dos 3 textos, pelo menos uns 2 vão ter algumas lacunas durante ele, né? E aí nessas lacunas tu vai completar com questões de ortografia, com pronome relativo, com associação de pronomes e preposições, uso de crase, né? Pode aparecer alguma coisinha de concordância também. E aí tu tem que estar atento a esses comandos, assim, porque a prova vai te perguntar quais manteriam a correção e o sentido original do texto, coisas nesse sentido, tá? E temos que fazer sempre as questões de interpretação por último, porque pelo menos uma questão de cada um dos textos vai falar sobre interpretação textual. Qual é o sentido global do texto, qual é o que o autor defende, enfim. Como tu tem que fazer várias questões sobre o mesmo texto, tu vai ter que ir e voltar várias vezes. Então é interessante que tu faça a questão de interpretação por último, apesar de ela parecer mais fácil, porque tu vai ter lido tantas vezes o texto que a tua interpretação não vai falhar de forma alguma. Vamos ao conteúdo então da prova propriamente dita. Primeira coisa que eu trago é sobre nova ortografia, que não é nada nova mais, mas ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade assim, né, com relação a isso. Então, no nosso slide eu estou te colocando, cai o acento em ditongos paroxítonos. Aí tem ideia, jiboia, boia, geleia, assembleia, plateia. Tudo isso vai perder. Mas tu vai manter os acentos quando esses ditongos, ditongo aberto, né, tiver na oxítona ou no monossílabo. Então, na oxítona significa que está na última sílaba. No paroxítono significa que ela está uma sílaba anterior, né? Então ele está na penúltima sílaba. Ideia. Ó, o ditongo está na paroxítona. Ideia. Na paroxítona perde o acento. Na oxítona não. Papéis, chapéu, troféus, ó, chapéu, última sílaba. Pel, então ele mantém. E nos monossílabos também. Quando a palavra só tem uma sílaba, tu vai manter o acento também. Por exemplo, em dói e em céu. Acho que sobre essa acentuação de ditongos é a primeira regra que todo mundo meio que sabe, assim, e daí, tipo, tira o acento de todos os ditongos abertos, mas tem que se atentar que nos oxítonos e nos monossílabos se mantém. Sobre o hífen agora, a gente tem que pensar que o hífen, a regrinha do hífen, ela vai ter algumas alterações quando a gente está falando de prefixos mais radicais. Não estamos falando aqui nessas que eu vou apontar para vocês, não estamos falando sobre composições, ou seja, 2 radicais. Estamos falando de um prefixo e de um radical. Então, se eu tenho um prefixo que termina com... regra geral, tá? Prefixo que termine com uma letra e o radical que comece com a mesma letra, a gente vai separar. E se o prefixo termina com uma letra e o radical começa com uma letra diferente, se é diferente, a gente vai juntar. Algumas têm exceções, né? Tipo, isso não funciona para vice, isso não funciona para ex, né? Que são prefixos. Mas aí tu vai ter, por exemplo...
Micro-ondas. Micro-ondas era uma palavra que era junto, né? Só que micro termina com o, ondas termina com o. Então a gente vai separar. Micro-ondas. Semi-interno. Tu tem semi terminando com i, interno começando com i. Letras iguais a gente vai separar. Autoescola. Auto termina com o, mas o auto, né, termina com o e escola começa com e. Então elas são diferentes, a gente vai juntar. Autoajuda, semi-automático, infraestrutura, certo? E ainda tem uma coisinha que nos importa, que eu estou colocando aqui na nova ortografia, mas é porque a gente está falando um pouco sobre ortografia, sobre acentuação e tal. E aí eu faço um destaquezinho para cá, para os verbos ter e vir. Ele tem. O que vai acontecer? Não é relacionado exatamente com nova ortografia, mas é uma coisa que pode aparecer para vocês em questões de concordância e pode aparecer para vocês em questões de acentuação. Então, nos verbos ter e vir, nós temos o tal do acento diferencial, né? Se eu tenho ele no singular, ele não recebe acento. Mas se eu passar ele pro plural, aí ele vai receber um acentinho, por isso que ele está no diferencial. Ele tem. Eles têm. O aluno tem, os alunos têm. E aí os alunos, esse tem vai ser acentuado. Mesma coisa com o vir, né? Ele vem e eles vêm com acento. O aluno vem, os alunos vêm com acento. Isso também serve para alguns derivadinhos, assim, né? Então tem, por exemplo, o verbo manter. Tu tem o verbo ter e o verbo manter. Ele mantém. Tem um acento agudo. Mas se eu trocar para eles mantêm, aí passa a ser um acento circunflexo, tem um acento diferente ali justamente para marcar quando que é singular e quando que é plural, certo? Aí a gente chega no uso dos porquês. Essa aqui é uma questãozinha... muitos alunos têm bastante dificuldade porque a gente está cada vez mais dependente do PQ, né? Principalmente por questões de internet e tal. Então é uma questãozinha bem recorrente de provas, de concursos gerais, enfim. Por quê? A gente tem 4 grafias diferentes. Tem o porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto e sem acento e porquê junto e com acento. Vamos começar pelo porquê que é separado e sem acento, tá? Olha o exemplo que eu coloquei ali. Por que chegaste tão tarde? Por que chegaste tão tarde? Ó? Ele marca normalmente perguntas. Só que eu quero que vocês destaquem uma coisa. Olha só. A expressão de pergunta, a marca do porquê está vindo aqui, e a ideia que está sendo perguntada vem na sequência. Ó. Chegaste tão tarde. Essa é a informação que eu quero saber, o chegaste tão tarde. Então, se eu coloco a marca de pergunta antes, eu coloco separado. Fazendo uma comparação com o porquê que é acentuado, ó, chegaste tão tarde por quê? Por quê? Ó, a ideia que está sendo perguntada está vindo antes e depois está vindo a expressão de pergunta. Então, eu coloco ele acentuado. É interessante fazer essa marcação que eu estou fazendo para vocês de marca de pergunta, a ideia que está sendo perguntada, justamente porque pode ser que tenha coisas depois ou coisas antes, né? Então, por que chegaste tão tarde? Chegaste tão tarde porque se sabes que é importante para mim, que a gente consiga chegar no horário, etc, etc. Ou seja, mesmo colocando várias informações depois da marca do porquê, como essa marca está vindo depois e a ideia que está sendo perguntada está vindo antes, ele vai se manter acentuado. Mesmo que depois eu coloque outras coisas aqui, independentemente de pontuação, tá? Então é interessante dizer isso porque normalmente o aluno associa com início de frase e final de frase. Tem que ter cuidado. O porquê separado ele também pode ser utilizado como equivalente a pelo qual ou pelas quais, né? Então por isso tem o segundo exemplo ali. As ruas por que passamos eram muito escuras, ou as ruas pelas quais passamos eram muito escuras. Então percebam que ele não é obrigatório de estar associado com pergunta. E na sequência tem um: vou te dizer por que não demos certo juntos. Vou te dizer por que não demos certo juntos. Esse aqui também é separado sem acento, justamente porque ele representa uma razão pela qual. Então, o porquê separado ele pode ser utilizado de 3 formas. Ele pode marcar uma pergunta, ele pode significar um pelo qual, ou pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais, ou a razão pela qual, ou o motivo pelo qual. Tu pode fazer a substituição por a razão pela qual. Por exemplo, no terceiro exemplo aqui, ó. Vou te dizer a razão pela qual não demos certo juntos. Certo?
Então tá, esses são separados. Aí a gente vai para os juntos, né? O junto, ó, e sem acento, ele é uma conjunção explicativa, então ele equivale a um pois. Cheguei tarde, pois estava ocupado arrumando a casa. Cheguei tarde, porque estava ocupado arrumando a casa. Tudo que vem depois desse porquê aqui é uma explicação, é um motivo, né, para que isso aqui aconteça, tá? E por último, porque que é junto e com acento, esse é um substantivo. Ele equivale a motivo ou razão. Então, tu sempre pode trocar por o motivo ou a razão. É diferente do primeiro porquê lá, que é o separado sem acento, que eu troco por a razão pela qual e o motivo pelo qual. Esse é só o motivo, a razão. Vou dizer o porquê de eu chegar atrasado. Vou dizer a razão de eu chegar atrasado. Vou dizer o motivo de eu chegar atrasado. Não acredito no teu porquê. Não acredito na tua razão. Não acredito no teu motivo. Certo? Então isso aqui é uma boa questão para aparecer ou de reescrita ou nas lacunas aquelas em que está sendo marcada a ortografia. Beleza. Aí a gente chega na parte de formação de palavras. O que é a formação de palavras? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho sobre estruturação, né? Porque as palavras vão ter radicais, daí algumas vão ter desinências, outras vão ter afixos, vai ter prefixo, vai ter sufixo, e é justamente isso que a prova pode querer saber de ti. Derivação e composição é como eu estou dividindo as formações de palavras. Elas não são exclusivas, que a gente tem outros casos, como tu ter uma onomatopeia, tu ter um hibridismo, tu ter um estrangeirismo, um neologismo. Isso tudo é interessante, mas sempre cai na prova da URGS, né? Quer dizer, usar o sempre é sempre perigoso, mas com muita frequência cai na prova da URGS questões de formação de palavras em que eles colocam em uma lacuna palavras retiradas do texto, em outra lacuna processos de formação, e que tu tenha que ligar uma coluna na outra, né? E aí, os processos de derivação, eles vão ser feitos com um radical. E aí, a esse radical, a gente vai pendurar coisas. Por exemplo, tu tem uma derivação prefixal. Tu tem desfazer, impaciente, recompor, né? Aliás, recompor, né? Aquele com ali não tinha que estar em negrito, mas enfim. Na sufixal, tu vai acrescentar um sufixo. Realmente, catequizar, então tem real é o radical, tu vai lá e acrescenta um sufixo, realmente. Na prefixal e sufixal, tu tem os dois ocorrendo ao mesmo tempo, mas sempre um independente do outro. Porque se eu quiser, eu posso tirar o prefixo, eu posso tirar o sufixo e a palavra continua existindo. Deslealmente, eu tenho eu tenho mente. Se eu apagar o des aqui, eu tenho a palavra lealmente. Se eu apagar o mente, eu tenho desleal. Então, elas são independentes. É diferente da parassíntese. A parassintética, tu vai ter um prefixo, tu vai ter um sufixo, os dois vão acontecer ao mesmo tempo, mas eles são muito dependentes, porque se eu apagar qualquer um dos dois, a palavra deixa de existir. Se eu apagar esse A de anoitecer, ó, anoitecer, eu tenho o radical noite, né? Aí eu apago o A, eu apago esse prefixo, fica só noitecer. Noitecer não existe. Por isso ela é caracterizada como parassíntese. Então, na parassíntese, eu tenho prefixo, eu tenho sufixo, mas obrigatoriamente ocorrem ao mesmo tempo e não dá para mudar isso. Na prefixal-sufixal, eu tenho prefixo, tenho sufixo, ocorrem ao mesmo tempo, mas se eu quiser, eu apago o prefixo e continua existindo. Apago o sufixo e continua existindo de boa. E aí a gente chega na composição. A composição ela trabalha com dois ou mais radicais, né? Tu tem, por exemplo, as composições sendo divididas em aglutinação e justaposição. Na aglutinação, alguma coisa obrigatoriamente some. Por exemplo, tu pega aguardente. Tu tem água e ardente. São duas palavras, dois radicais, e tu tá juntando para formar uma nova palavra. Por isso ela é composta. Só que aguardente some um dos as. Tu tem água, ardente, aguardente. Um dos as sumiu. Planalto, plano alto, sumiu o, planalto, aglutinação. Tá? Embora, em boa hora, vinagre, vinho com acre, se não me engano. E a justaposição, tu consegue enxergar muito bem os dois radicais, tá? Não tem nenhum tipo de perda. Por exemplo, passatempo, pontapé, guarda-chuva, tu enxerga muito bem eles. Qual é o cuidado que tem que ter entre a derivação e a composição? Que tem alguns prefixos que são considerados composicionais, assim, porque eles são utilizados como se fosse uma palavra independente, mas eles não são. Tipo vice, tipo ex. Tem que ter um pouco de cuidado com eles, porque não deixa... Por exemplo, se eu tenho uma palavra como
vice-campeão, sei lá. Esse vice é um prefixo, não é uma palavra a mais. Então ela não poderia entrar na composição, ela teria que entrar na derivação, tá? Cuidado com isso. Chegamos então nos verbos. O que me interessa para falar sobre os verbos? Aqui nesse slide eu coloquei aqui os tempos e tal do indicativo. A gente tem formas nominais como particípio, terminações em ado e ido, gerúndio, as terminações em NDO, que me dão uma ideia de início de processo, de continuidade. Nós temos o infinitivo, que trabalha com terminações em ar, er, or e ir, normalmente associados daí com um verbo auxiliar, né? Mas o que eu vou marcar? Primeiro, os modos. Tu tem o modo indicativo, que trabalha com a relação das certezas, com a realidade. Tu tem o modo subjuntivo, que trabalha com as dúvidas e com as hipóteses. E tu tem o imperativo, que trabalha com as ordens, né? O imperativo é bem legal de marcar, assim, justamente porque ele tenta fazer uma movimentação do interlocutor. Mas mais importante do que tudo isso, daí tu pode dar uma olhada nos slides aqui, nesse slide, para lembrar quais são os tempos verbais e tudo mais. Eu te faço duas marcações. A primeira delas, o presente do indicativo. O presente, eu estudo, eu faço, eu sou, ele pode ser utilizado de algumas maneiras. Por exemplo, para indicar alguma coisa que está acontecendo em simultâneo com a fala. Eu dou aula. Mas ele pode servir para outras coisas também. A gente não precisa pensar só nele no agora, porque o presente ele pode ser associado com narrativas, ele pode ser utilizado para te contar uma história, por exemplo. Então ele é equivalente a um verbo no pretérito, e até nessas questões de reescrita ele pode aparecer. Então, por exemplo, cara, eu chego na festa, daí eu entro direita, faço tal coisa, começo a dançar, quando vê eu tomo uma bebida. Olha só, eu estou contando coisas que aconteceram de forma fictícia, mas eu estou te narrando um acontecimento utilizando verbos no presente. Então ele pode ser associado com textos narrativos, né? Também pode ser associado com um pouco mais de credibilidade, né? Tu pode usar o presente para fazer uma associação de futuro, mas também é importante marcar que o presente ele é associado com rotinas, né? Então, o que tu faz da vida? Eu trabalho e estudo, eu trabalho em tal lugar, eu faço tal coisa, eu malho, eu vou na academia. Então, tudo isso é marcado assim com esses verbos no presente para indicar que tu tem uma rotina, assim, né? E outra marcação importante que eu faço é a diferença entre o pretérito imperfeito e o futuro do pretérito. Pretérito imperfeito, eu estudava, eu fazia, eu era. No futuro do pretérito tem eu estudaria, eu faria, eu seria. Marcação importante do futuro do pretérito. Ele é bastante associado com pedidos educados, né? Eu gostaria de ver o cardápio. Beleza? Então, ele é quase um imperativo disfarçado, assim, ele movimenta o teu interlocutor. Mas ele também trabalha com a ideia de hipótese. Ele é um tempo do indicativo que trabalha com dúvida. Porque o que eu tenho? Por exemplo, final do ano eu viajaria, mas eu não tenho dinheiro. Tu associa sempre um plano que tu tem futuro, mas tu tá colocando empecilho para que ele aconteça. Eu viajaria no final do ano, mas eu não tenho dinheiro. Aí o que tu vai fazer? Se tu receber dinheiro, tu vai viajar. Então, é como se a gente estivesse dizendo que se nada mudar no panorama, não vai acontecer. Mas se algo mudar nesse panorama, tu vai cumprir com esse plano que tu está fazendo. É por isso que o futuro do pretérito a gente não tem certeza se ele será cumprido ou não. E daí faz a diferença com o eu viajarei. Esse viajarei expressa uma certeza. Ainda pensando no futuro do presente, assim, só para fazer um parênteses, né? Eu viajarei, eu vou viajar. Eles são equivalentes, mas o viajarei com esse tempo conjugado ele é mais formal, enquanto que o eu vou viajar com o uso do infinitivo mais um verbo auxiliar, ele é um pouco mais informal, e a prova pode querer saber de ti também sobre formalidade e informalidade. Marcação que eu faço. Futuro do pretérito não é a mesma coisa que o pretérito imperfeito, porque a gente usa bastante o pretérito imperfeito como se fosse o futuro do pretérito. Então tem, por exemplo, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Mandava, isso é um pretérito imperfeito, né? Se a rua fosse minha, eu mandaria ladrilhar, né? Com, obviamente, a licença poética da música, enfim, né? Mas só para fazer a gente perceber que a gente usa muito o pretérito imperfeito como se fosse um futuro do pretérito. Na coloquialidade isso não é problemático, mas no texto a prova vai saber que tu se confunde bastante com isso, tá? Então tenha um pouco de cuidado com relação a isso.
Aí eu coloquei aqui um slidezinho de discurso, mas é sempre bom dar uma revisada em discurso e em transformação de vozes, né? Tipo, pegar uma voz ativa e transformar em uma voz passiva, né? Tu tem um agente da passiva, tu tem um verbo ser, auxiliar no mesmo aspecto original. Mas aqui eu marco o discurso porque o discurso tem aparecido bastante na prova, tá? Então, nós temos o discurso direto e o indireto para ser cobrado na prova de português. Também tem o indireto livre, mas o indireto livre é mais um recurso literário, assim, seria mais comum de aparecer numa prova de literatura. Pensando o discurso direto, o que é isso? É a voz da personagem. No discurso indireto tem a voz do narrador falando o que a personagem falou, mas do ponto de vista do próprio narrador, tá? Então eu tenho, por exemplo, assim: o professor disse: quero ver os pais do aluno na minha sala agora. Esse quero ver os pais do aluno na minha sala agora é eu imitando o personagem falando. Então, essa voz que está aqui do quero ver os pais do aluno é a voz do diretor, do professor. Mas se eu chego para ti e digo assim, ó, o professor disse que queria ver os pais do aluno na sala dele naquele momento. O que é isso? É o narrador em todo momento. Todo momento. Não tem nada da voz do professor aqui. É só o que o professor disse, mas sendo passado pelo próprio narrador, na perspectiva do narrador. Então, nesse o professor disse, abre um travessão, aqui nós temos o discurso direto. Nesse aqui do o professor disse que queria ver os pais do aluno na sala dele naquele momento, nós temos o discurso indireto. Aí nessa transformação do discurso direto para o indireto, nós temos que cuidar o verbo, o pronome e o advérbio. Porque no discurso direto, tu está simulando a voz da personagem no momento em que ela falou. Então, tipo, quero ver os pais do aluno na minha sala agora. Esse quero está no presente, porque era o professor naquele momento falando o que queria naquele momento, né? Mas se tu vai fazer o discurso indireto, tu já não está mais simulando o momento da fala, tu está em outro momento. Então, por isso que tem que cuidar o verbo, o pronome, o advérbio. Porque quando o professor fala quero ver, é eu quero ver. É o professor falando. Agora, eu, enquanto narrador, eu vou dizer, o professor disse que ele, o professor, queria ver os pais do aluno na sala dele, o professor, naquele momento que ele falou. Certo? Então, esses são os cuidados que eu tenho que ter. Tá? Eu tenho sempre que imaginar isso. No direto, é a voz da personagem falando ali, simulando aquela situação, enquanto que no indireto é a voz do narrador e só passando a impressão que ele tem. Conjunções. Questãozinha também bastante comum na prova. Tu vai ter certamente uma questão envolvendo conjunções que na prova da URGS aparece como articuladores, conectivos ou nexos, tá? Tudo isso é falar de conjunção. As conjunções servem para ligar as orações. Então, sempre que tu for fazer uma análise sintática, tu começa pelo verbo, daí tu descobre qual é o verbo, o tipo de verbo, se é VTD, se é VTI, se é VTDI, onde está o objeto direto, onde está o objeto indireto, onde está o complemento nominal, onde está o adjunto adnominal, adjunto adverbial, onde está o sujeito. Beleza, tu faz tudo isso a partir do verbo, tá? Mas a partir do momento que terminou uma oração e daí vai começar uma outra oração, entre as orações, eu tenho que dizer o que uma tem a ver com a outra. E essa é a tarefa da conjunção. A conjunção me diz exatamente o que uma oração tem a ver com a outra. Essas orações podem ser coordenadas ou subordinadas. As orações coordenadas têm sentido completo, são mais independentes, enquanto que as orações subordinadas, elas sempre estarão submetidas a uma principal, elas sempre estarão a serviço de uma oração principal. Daí, nas coordenadas, a gente divide as conjunções em 5 tipos. Elas podem ser aditivas, como um e, como um além disso, como um ademais, adversativas, como mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Nós temos as alternativas como ora, ora, seja, seja, ou, lembrando do paralelismo. As conclusivas, como um portanto, um pois deslocado, um por conseguinte, um assim, um então, um logo. E as explicativas, como o porquê e o pois. Porque esse que é junto e sem acento. O que eu destaco aqui nesse pré-prova, né? Porque também não adianta ficar decorando tudo. O que a prova gosta bastante de marcar? As adversativas. As adversativas a prova adora. Porque as adversativas elas sempre marcam uma oposição de ideias, né? Uma quebra de expectativa. E isso é sempre marcado pelo mas, pelo porém, pelo contudo. As conclusivas também são interessantes porque tu faz um balanço de tudo, isso é inclusive interessante para pensar na redação, né? Tu já disse um monte de coisa e daí tu vai fazer um resumão, tu vai fazer o balanço de tudo que foi dito antes e tal, e aí tu usa a conclusiva para isso.
Nas subordinativas, nós temos 9 tipos, né? Vamos estar ligando as orações subordinadas. Daí tem causal, condicional, conformativo, concessivo, comparativo, consecutivo, final, temporal, proporcional. Tu tem essas 9, mas eu destaco para vocês as condicionais, as concessivas e as conformativas. As conformativas, elas expressam como se tu estivesse seguindo um livrinho de regras e ela está sendo exatamente cumprido tudo que tu gostaria. Então, a prova foi conforme o que nós estudamos. Tipo, ela seguiu a linha que a gente já imaginava. É tipo isso, tá? Conformativo. A concessiva, ela é tipo a adversativa. Ela marca oposição, ela marca quebras, mas a concessiva sempre está associada às orações subordinativas. Então tem, embora estivesse frio, não trouxe um casaco. Poxa, mas se está frio, tinha que ter trazido o casaco. Então tu marca essa oposição, certo? Então tu tem isso no embora, no ainda que, no mesmo que, no apesar de que, né? E as condicionais também são bem interessantes, principalmente pela marcação do uso do se. A partícula se é fundamental, ela tem diversas utilidades na prova, mas aqui eu marco o se condicional, justamente porque ele expressa, por exemplo, se estudarmos aqui no canal do LZF Português, atingiremos o nosso objetivo. Ou seja, tu está expressando que uma coisa acontece se outra também acontecer. Essa é a ideia da condição, né? Então eu marco essas conjunções. Não digo decorar assim, mas tipo, na adversativa lembra do porém, lembra do entretanto, na conclusiva lembra do portanto, do então, nas condicionais lembra do se, na concessiva lembra do embora e na conformativa lembra do conforme ou do segundo, tá? São as conjunções mais importantes. Aí a gente chega em outra questãozinha que é muito comum de aparecer na prova, que é a questão de substituição pronominal. Tu tem na substituição pronominal, para que serve um pronome? Né? O pronome acompanha ou substitui o nome, o substantivo. Então, às vezes, na construção sintática, tu já citou o substantivo, e aí na hora de construir uma nova oração, tu não vai repor o substantivo. Aí o que tu faz? Isso é coesão textual. Tu vai colocar um sinônimo no lugar daquele substantivo que tu já utilizou, ou às vezes tu vai colocar um pronome. E nessas substituições pronominais eu destaco o uso do o e do a e o uso do lhe. Muitas pessoas utilizam o lhe por acharem que ele é só formal. Ele é formal, mas a ideia do uso dele não é ser formal ou ser informal. A ideia do uso dele é substituir objetos indiretos. Por exemplo, entreguei a ela meu coração. Quem entrega sou eu entreguei. Quem entrega, entrega algo. O que eu entreguei? Meu coração. Então esse meu coração é o objeto direto de entreguei. Só que eu entreguei meu coração a alguém. A quem que eu entreguei? A ela. Ó. Então se eu entreguei o meu coração a ela, então esse a ela que está aqui é o objeto indireto. E percebam, olha a preposição aqui. A preposição marca esse objeto indireto. Então, se eu for substituir esse a ela, eu vou substituir por um lhe. Entreguei-lhe meu coração. Porque esse lhe substitui a ela e a ela é objeto indireto. Diferente do o e do a. Tu vai dizer assim, ó, ontem abracei o rapaz. Quem abraça, abraça algo ou alguém. Então, esse o rapaz é a coisa que eu abracei. Então, é objeto direto, não tem preposição. Isso aqui é artigo. Ontem, o abracei. Esse o abracei, esse o que está aqui, é um pronome. Que está substituindo o rapaz. Né? Esse o que está aqui é artigo. Ó, e esse o que está aqui, na segunda frasezinha, é pronome. E aí, esse o representa o rapaz. Ontem o abracei. Objeto direto, objeto indireto. Isso aqui é bem legal de aparecer na prova, tá? Outra coisa que vai aparecer certo na prova, percebam que eu fiz uma seleção das coisas que certamente vão estar na tua prova. A única que é meio aposta assim, é o uso do porquê ali, que é possível que apareça, é possível que não apareça, enfim, até a própria nova ortografia, mas o resto tudo aparece todos os anos em prova de URGS e em outros concursos diversos também. A crase é uma junção. Junção do que exatamente? Tá? Crase não se trabalha com relação a acento. Crase não é acento. Crase é junção. Crase é contração. Contração de sempre uma preposição a mais um artigo a. Ou artigo as. Ou pronome aquela, aquele ou aquilo. Ou pronome a qual ou as quais.
certo? Então vamos marcar assim. Obedecemos ao regulamento. Quem obedece, obedece a alguma coisa. O regulamento, o artigo é o. Então eu junto a com o, ao regulamento. Só que se eu troco o regulamento por norma, aí eu tenho obedecemos a norma. Quem obedece, obedece a. Norma aceita artigo a. Aí tu junta o a que veio do obedecemos, que é uma preposição, mais o a que veio de norma, que é um artigo, tu junta os dois e crase. Obedecemos a norma. Eu me referi a esta menina. Esse a, ó, quem se refere a alguma coisa. Então o a da preposição está aqui. Mas esta é o pronome. E eu não tenho junção de a mais esta dando crase. Mas se eu tirar o esta, aí eu coloco um artigo a, que vem de menina. Eu me referi, quem se refere a. Menina aceita artigo a, junta os dois, crase. Entenderam? É bem tranquilo. Mas o índice de erro é bem alto. Só que a gente tem algumas regrinhas especiais que eu quero marcar para vocês. A primeira delas é que nós temos uma marcação de acento grave, que é essa crase e tal, quando a gente está suprimindo a palavra moda. Aí é um caso especial. Então, moda é estilo. Se eu disser Sérgio escreve a Machado, esse A, se eu tiro a crase, se eu tiro o acento grave, vai parecer que o Sérgio escreve pro Machado. Mas se eu coloco o acento grave, a marcação desse acento grave representa que o Sérgio escreve que nem o Machado, igual ao Machado, ao mesmo estilo de Machado. Por isso a colocação dessa crasezinha. No segundo exemplo que eu tenho aqui, ó, chegou a noite. Se eu tiro essa crasezinha que está aqui, parece que a noite chegou. Mas se eu coloco essa crasezinha, eu transformo em uma locução adverbial feminina. Alguém, você, ele, alguém chegou no período da noite. E aí a marcação dessa crase é justamente para dizer isso, que é no período da noite, tá? E por último, últimos casos especiais que eu marquei aqui, ó, entreguei a chave a Fernanda. Entreguei a chave a Fernanda. Quem entrega algo, a chave, a alguém. Então, a preposição a está ali, Fernanda aceita artigo a, bota a crase. Entretanto, substantivos próprios femininos, os populares nomes de mulher, eles não têm o artigo como obrigatório, tá? Porque o artigo ele serve como um especificador, só que o substantivo próprio já está especificando o ser. Então, se já está especificado, o artigo é dispensável. Então, o que a regra diz? Que antes de nomes de mulher, antes de substantivos próprios femininos, a crase é facultativa. Por que ela é facultativa? Porque quem entrega algo a. A preposição está aqui com certeza. Mas, Fernanda, se eu coloco artigo, crase. Mas se eu resolvo não colocar artigo em Fernanda, sem crase. E esse a passa a ser apenas uma preposição. Esse segundo a aqui. Entenderam? Então, por isso que ele tem isso como uma crase... uma crase facultativa. O que poderia aparecer na tua prova com relação a isso? Tá? A crase normalmente cai nas lacunas, vai aparecer ali nas lacuninhas, daí tu decide o que tu vai colocar e tal, né? Com base nisso, de A mais A, enfim, A mais aquela, A mais a qual. Mas pensando nessa crase especial dos nomes próprios femininos, pode ser que tenha um nome comum feminino, tipo a menina. Entreguei a chave à menina. Isso tem crase. Mas aí trocar a menina por Fernanda, daí tipo aparece alguma proposta para ti, não de reescrita, mas afirmações para ti, dizendo assim, ó, considere as seguintes afirmações. Daí a afirmação 1. Se substituíssemos a palavra menina pela palavra Fernanda, manteríamos a obrigatoriedade da crase. Não, com Fernanda já não é mais obrigatório. Então pode ser uma coisa mais de certo e errado e tal. Entenderam? Então, eu espero que esse pré-prova tenha te ajudado bastante. Ele é um pré-prova que foi formado, ele foi montado para trabalhar os assuntos que mais aparecem na prova da URGS, com algumas apostinhas no meio, mas mais para tu se sentir um pouco mais seguro, certo? Ele é um pré-prova geral da prova de língua portuguesa, mas lembrando que a prova de língua portuguesa é uma prova acessível, ela é uma prova legal de fazer, ela é uma prova que vai bem direto. Qualquer dúvida que tu tiver, pode entrar em contato com o LZF Português, tanto no Instagram quanto no lzfportugues@gmail.com. Pode me procurar que eu estou à tua disposição.
E também pode me dar um feedbackzinho aí, tu pode me dizer se tu gostou do vídeo, se ele ficou legal, se ficou bem explicado. Compartilha com teus amigos, se inscreve no meu canal e eu tô sempre à tua disposição, certo? Então espero que isso tenha te ajudado bastante e qualquer coisa que precisar, estou aqui. Até mais.